Oi gente, tudo bem? Como prometida, eu vim fazer o vídeo contando como eu passei na Sanfran, toda a minha trajetória e também já dar as minhas dicas de estudo. Eu anotei várias coisas que eu quero falar pra vocês, espero não esquecer de nada, então vamos lá porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Eu formei em 2018, mas eu fiquei muito perdida porque eu não tinha dinheiro pra pagar um cursinho. Inclusive nesse vídeo vai ter muitas dicas legais pra você que é pobre, não tem dinheiro pra pagar cursinho e quer passar na USP ou em alguma faculdade pública. Então, no ano de 2019, eu acabei ficando perdida e acabou sendo um ano meio perdido porque eu não sabia o que fazer, já que eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho. Mas aí, em 2020, eu consegui uma vaga no cursinho popular da Poli. E essa é a primeira dica super importante que eu tenho pra dar pra quem não tem dinheiro pra fazer cursinho. Cursinhos populares. Aqui em São Paulo, principalmente, tem muitos cursinhos mesmo. É só você pesquisar na internet. Na USP, por exemplo, praticamente todos os cursos têm um cursinho popular. Então eu fiz o da Poli, mas tem da FEA, tem da própria Sanfran, tem de tipo todos os cursos e tem cursinhos populares espalhados por todo o Brasil. É só você procurar. Normalmente eles têm um processo seletivo de fazer uma prova, depois uma entrevista, você manda os seus documentos, né? Lembrando que é para quem não pode pagar um cursinho particular, então você explica pra eles por que você não pode pagar, como é sua vida e tal. E aí, se você passar, você consegue a vaga. Então, em 2020, eu consegui a vaga no cursinho da Poli USP. E assim, foi o que fez total diferença pra mim, porque apesar de eu não ter conseguido passar em 2020, foi o que me deu a base e também me deu um norte, um guia pra onde ir, porque eu tava realmente muito perdida, muito chateada, porque eu não tinha dinheiro pra pagar cursinho. E eu fiz a FUVEST, eu até fui bem, eu fui pra segunda fase, né, nesse primeiro ano de cursinho, mas eu não passei no primeiro ano. E aí, no ano seguinte, eu decidi tentar de novo, né, mas eu não consegui vaga pro ano de 2021 no cursinho da Poli. Eu até tentei outros e eu também não consegui. Fiquei muito chateada, mas eu decidi estudar sozinha, até porque eu já tinha conseguido uma boa base no cursinho. Ele me ajudou muito, sou eternamente grata ao pessoal do cursinho da Poli. E eu estudei o ano de 2021, né, que foi o ano passado, sozinha, e consegui passar agora no início desse ano. Então vou aproveitar já para dar dicas para vocês das plataformas que eu usei nesse ano que eu estudei sozinha. Eu usei o Studio. O Studio é um cursinho online pago, mas as aulas estavam liberadas. Eu não sei se ainda estão, acredito que sim, porque elas estavam liberadas desde o início da pandemia, né, que teve quarentena. Então, para assistir videoaula, eu usava o Studio ou no YouTube mesmo. Então, para assistir videoaula, eu não gastei nada, decidi não gastar dinheiro com isso, porque tem muita aula de graça no YouTube. Então, todos os assuntos ou eu pesquisava no Studio ou eu jogava no YouTube e assistia a primeira aula que aparecia. De material, nesse ano que eu estudei sozinha, eu não usei nenhuma apostila. Eu até tinha as apostilas do Etapa, que a gente usava no cursinho da Poli, mas eu acabava só usando a parte de exercícios. Eu não usava muito a parte de teoria, de texto, então eu achei que não tinha necessidade de eu comprar material. E o que eu fiz foi assinar uma plataforma de exercícios, que foi o estuda.com. Eu achei que valeu muito a pena, achei que foi a plataforma que eu paguei que mais valeu a pena, foi super barato, era tipo, eu usei um cupom, então ficou uns R$10 por mês. É um banco de exercícios de todos os vestibulares, Enem, e o mais legal é que você consegue filtrar, então, tipo, você filtra por assunto, eu quero fazer exercício de trigonometria matemática. E aí você pode filtrar, tipo, quero fazer exercícios FUVEST e Enem. Então foi muito bom, eu só fiz exercício por essa plataforma e aí me ajudou muito, principalmente a focar aonde eu queria, que era na FUVEST, né? Eu estudei totalmente focada pra FUVEST e aí eu acabei que eu fiz praticamente só exercício FUVEST e Enem. Redação, eu usei uma plataforma que chama Redação Nota 1000. Eu peguei algumas indicações e aí fui pela mais barata. Você compra um pacote com, tipo, 10 correções, ela sai mais barata, tipo, sai uns R$10 por correção, se você assina esses pacotes com mais correções. Então, eu assinei um pacote desses, e aí foi ótimo. Eu achei uma boa correção, ele vinha bem detalhado, o que você tinha errado e tal. Eu gostei da plataforma, então eu indico muito. Redação Nota 1000, e eles também não demoravam muito pra corrigir. Uma semana no máximo, mas normalmente uns 5 dias eles corrigiam. A redação eu acho algo muito importante, tanto para o Enem quanto para a FUVEST. É algo que pesa demais na sua nota, então assim, não tem como você ignorar a redação, você tem que focar na redação. Eu fazia uma redação por semana, tem gente que faz duas, mas eu não conseguia. Eu acredito que uma redação por semana tá bom. E se você quer FUVEST, você tem que treinar redação FUVEST, porque ela é diferente do Enem, o modelo é diferente, então você tem que focar a redação para qual vestibular você quer.
Quando eu passei para a segunda fase no final do ano, eu decidi assinar um curso do Gabaritagel, que é uma plataforma de humanas, para a segunda fase. Então era um curso só com as revisões para a segunda fase e também tinha 4 correções de redação, o que me ajudou muito, porque tinha acabado as minhas correções no Redação Nota 1000, então eu não, em vez de comprar mais redações no Redação Nota 1000, eu assinei esse curso do Gabaritagel, que eu achei que valeu muito a pena, foi uns cento e poucos reais, para eu ter acesso a todas as aulas de revisão, as aulas de exercício para a segunda fase, aos materiais de exercício para a segunda fase e as correções de redação. Eu achei que valeu muito a pena, é uma plataforma muito boa. E eu já acompanhava os conteúdos gratuitos do Gabaritagel, então as lives no YouTube, eu seguia no Insta, eu acho que eles têm bastante conteúdo assim gratuito, sem você assinar, que vale muito a pena. E aí, antes da segunda fase também, eu tava com muito medo de matemática, porque para direito tem matemática nas específicas da segunda fase, e assim, eu me dediquei bastante à matemática durante o ano, então eu já tava com uma base boa. Quando eu saí da escola, eu era bem aquela pessoa que não sabia matemática básica, então eu tive que me dedicar bastante para conseguir pegar a base, né, toda a teoria de tudo, as fórmulas direitinho. E aí, antes da segunda fase, nas 2 semanas antes da segunda fase, eu decidi fazer algumas aulas particulares. Tem um menino aqui no meu prédio que dá aula particular, eu combinei com ele. E eu fiz 4 aulas, e o que a gente fez nas aulas foi basicamente treinar os exercícios dos anos anteriores da segunda fase. E fez total diferença, sério, gente. Os exercícios da segunda fase de matemática seguem um padrão. E chegou na segunda fase eu consegui fazer a maioria dos exercícios, então eu fiquei muito feliz, porque eles eram muito parecidos com dos anos anteriores que eu tinha praticado com o professor. Agora eu vou contar pra vocês, assim, de forma um pouco resumida, como que eu estudava, tanto no ano que eu fiz o cursinho, quanto no ano que eu estudei sozinha, que é algo bem simples, assim, acredito que a maioria das pessoas que faz cursinho estuda da mesma maneira. Eu tenho 2 vídeos no YouTube falando um pouco sobre isso, um montando meu cronograma de estudos, e outro meu método de estudos, que ficou basicamente o mesmo que eu vou falar aqui pra vocês. No ano que eu fiz o cursinho da Poli, eu já tinha os horários, né, de todos os dias das aulas, então sexta-feira, matemática, português, história e geografia. E aí, no ano que eu estudei sozinha, eu basicamente usei o mesmo cronograma que eu tinha no cursinho, porque eu gostei. Então, eu separava pelo dia da semana, quais matérias eu ia ver em qual dia, e seguia vendo as videoaulas igual eu via as aulas do cursinho. Então, eu assistia a aula, eu anotava muito nas aulas, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de anotar tudo no caderno. Então, o meu resumo eu fazia durante a aula, né, com o professor, e depois eu ia para os exercícios. No ano que eu estava estudando sozinha, eu assistia a videoaula no YouTube. Então, eu segui basicamente o mesmo cronograma. Então, assim, se no cursinho, segunda-feira, eu tinha matemática, português, história e geografia, eu continuei seguindo a mesma coisa, só que em vez de assistir as aulas do cursinho, eu pesquisava as videoaulas, e algumas vezes, quando eu já lembrava da teoria, eu nem assistia a videoaula, ou assistia só uma aula de revisão para relembrar. Mas isso é uma dica muito importante. Se você já tem a base, se você já fez um ano de cursinho, não perca tempo assistindo aula de coisa que você já lembra, a teoria de coisa que você já sabe. Foque nos exercícios. E aí eu tinha um caderninho que eu anotava as aulas que eu tive todos os dias e fazia um quadradinho. Isso eu tenho no meu vídeo do YouTube. Então, segunda-feira, dia 16. Aí eu anotava todas as matérias que eu tive, então, tipo, matemática, funções. Aí eu fazia um quadradinho. Para isso, para todas as matérias. E aí, depois, quando eu fosse fazer os exercícios, depois que eu terminasse, eu pintava o quadradinho. Então, aquele esquema que todo mundo que faz cursinho faz. Assiste a aula, vê a teoria, depois faz exercícios. E essa é a parte mais importante, é a parte que eu menos gostava, porque fazer exercício é muito difícil, é muito chato, mas é o que faz toda a diferença. Não perca tempo fazendo 1000 resumos, vendo 1000 horas de aula, se você não for fazer exercício, que é a parte mais importante. Eu não perdia muito tempo fazendo resumo, eu anotava bastante durante a aula, então eu tinha meu caderno, que eu ficava anotando enquanto o professor falava. Depois eu não fazia mais resumo. O que eu fazia eu comprei aquelas fichas que são mais ou menos desse tamanho, que são durinhas na Calunga, e aí para os assuntos que tinha coisa que você tinha que decorar basicamente, tipo fórmula de matemática, de exatas, essas coisas, eu fazia uma ficha com bem resumido assim, só com aquilo que eu tinha que lembrar. Aí eu usava enquanto eu fazia os exercícios até eu decorar. Como eu disse pra vocês, eu também fazia redação uma vez por semana, e eu procurava sempre fazer simulados. No ano de cursinho, eu fazia os simulados que o cursinho dava, e aí no ano que eu tava estudando sozinha, eu só fazia provas antigas. Então, como eu focava na FUVEST, eu
ia fazendo as FUVESTs antigas. Isso é uma dica muito importante que ajuda demais fazer as provas antigas do vestibular que você quer. Eu fiz alguns ENEMs também, mas eu focava mais na FUVEST, né? Também tem alguns simulados de cursinho online, né, que eles disponibilizam de graça, então do ângulo, do etapa, mas eu preferia fazer as provas antigas. A última dica muito importante para quem quer FUVEST ou esses vestibulares Unicamp, que tem lista de leituras obrigatórias. Gente, leiam as leituras obrigatórias do vestibular. Se você não conseguir ler todas, leia a maioria que você conseguir. Eu vi esse ano algumas pessoas falando assim, porque eu não li nenhum livro e eu passei mesmo assim. Tipo, claro, tem como você passar sem você ler, mas isso vai te dar uma ajuda, vai garantir questões, porque, por exemplo, na segunda fase, são 10 questões de português. 4 dessas questões são de leituras, então se você lê os livros, você basicamente garante essas questões. Uma coisa importante é, não adianta só ler os livros, você tem que assistir aulas de análise para você entender, compreender, até porque alguns livros, como por exemplo de poema, eu achava muito difícil, eu não entendia várias coisas, e aí eu só ia entender quando eu assistia a aula. Isso também tem várias aulas no YouTube de vários professores de literatura totalmente de graça, então é muito importante você não só ler os livros, como assistir essas aulas de análise das obras, né? Tem muita aula de vários professores no YouTube, tudo de graça. Então foi isso, gente. Espero ter ajudado vocês com as minhas dicas, contando como que eu fiz pra estudar. Tô muito feliz que eu finalmente passei. Eu pretendo voltar com o meu canal no YouTube pra falar sobre a faculdade, quando as aulas começarem e tal. Estou muito empolgada. E é isso. Um beijo se vocês gostarem, curtem, comentem o que vocês querem ver de vídeo sobre a faculdade, sobre a Sanfran. E é isso, beijo!